Obrigada. Boa noite a todos. Para a harmonização do ambiente, nós vamos ler um livro, uma página do livro Pão Nosso. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal, por meio dos laços consanguíneos, entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao nosso mentor, Dr. Bezerra, a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui nesse ambiente de equilíbrio, de boas energias, e que possamos manter essas boas energias no nosso dia a dia, assim que sairmos daqui. Obrigada mais uma vez por tudo, por todas essas oportunidades maravilhosas. Que Jesus, nosso Mestre, nos acompanhe em todos os nossos instantes de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, convidamos o nosso irmão Valtair para a palestra de hoje. Valtair. Põe mais para lá. Aí. Ótimo. Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma vez conversarmos à luz da doutrina espírita sobre esta proposta tão importante para as nossas vidas. O nosso trabalho iniciou hoje às 15 horas, onde tivemos uma conversa muito agradável em torno desse tema com a nossa querida companheira, o vulgo Benzinho, que apresentou para nós o estudo sobre família. E nós fecharemos nosso compromisso de hoje fazendo uma
pálida reflexão, uma breve reflexão, dando continuidade à proposta do tema. E eu gostaria, antes de agradecer a casa, a pessoa da Carla, que nos estendeu o convite, agradecer a presença de todos, os que estiveram conosco à tarde, os que estão conosco agora, e os amigos espirituais, e rogar a Jesus que permita que esses bons amigos nos inspirem, nos auxiliem, para que nós possamos ter uma conversa compreensível, agradável, e que nós, através dessa conversa, venhamos a refletir sobre o nosso compromisso dentro desta instituição chamada família. Eu diria que quem não veio à tarde, perdeu. E quem veio, fique em oração, que eu vou tentar repetir o que ela disse, porque era o que eu tinha preparado, mas ela falou mais cedo. Mas vamos lá. Quando nós nos propomos a conversar sobre uma temática à luz da doutrina espírita, como é a nossa proposta desta noite, né? A família na visão espírita, nós recorremos a alguns conceitos, alguns princípios norteados pela doutrina espírita. Se eu vou falar de qualquer uma temática à luz da doutrina espírita, naturalmente eu preciso ter uma noção da doutrina espírita para ver o que ela nos sugere acerca daquela proposta. E essa noção nós a temos através das obras básicas da codificação de Allan Kardec e das obras subsidiárias. Então, quando nós buscamos essas obras, elas nos dão o enfoque da proposta que nós nos propomos a refletir à luz da visão espírita. E há uma diferença em falar de uma temática à luz da doutrina espírita ou de uma outra religião cristã? Em alguns pontos, sim, e pontos básicos. E essa nossa introdução é para nos chamar a atenção para quando refletir o conceito, o que é, por quê, qual a razão, por que nós vivemos em família, a gente recorrer às respostas respaldado no conhecimento que nós temos da doutrina espírita. Porque nós estudamos o Espiritismo, conhecemos as máximas, os princípios da doutrina espírita, e no dia a dia nós convivemos como pessoas que às vezes não trazemos este conhecimento. Quando nós opinamos acerca das questões que nos cercam no dia a dia do mundo, nós temos uma opinião formada, às vezes que difere da proposta espírita. Mas para ficarmos de acordo com o senso comum, nós apresentamos a nossa proposta. Então o nosso convite é para que fique uma reflexão neste sentido. Como que eu estou perante o meu conhecimento espírita? Como que eu estou vivenciando este conhecimento espírita? Porque a questão da família não tem nada que se faça que não esteja diretamente ligado à família. Não existe nada que se realize, nada que se idealize, que se sonhe, que não esteja ligado à família. Por que nós afirmamos isso com tanta convicção? Porque nós somos de uma família. Então, tudo que eu faço porque eu sou de uma família. Como que eu cheguei aqui? Qual que é a minha origem? Qual que é a minha natureza? De onde eu vim? Como eu vim? Por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Então, são questões filosóficas que o Espiritismo responde à altura da nossa curiosidade, da nossa necessidade de saber, da nossa necessidade da autoidentificação. Então, quando nós nos perguntarmos o que é família, nós temos uma infinidade de conceitos. Hoje aqui nós vimos vários.
Cada autor apresenta, dentro da sua visão, da sua ótica, do seu ponto de vista, um conceito que é correto. Por termos vários, não quer dizer que um está certo e o outro está errado. É a visão do enfoque do autor àquela proposta. Então, o que é a família, essa instituição? Quem que inventou a família? Quem criou isso? Nós vimos o conceito da palavra, até a etimologia, mas vamos sair da literalidade e vamos para a prática. O que é a família? Como que nós estamos aqui hoje? Onde iniciou a nossa família? A nossa família iniciou no nosso nascimento, aos solteiros, aos jovens. A família de vocês iniciou para vocês quando vocês nasceram. A nossa, os casados, a nossa iniciou quando nós casamos. Agora eu vou constituir a minha família. Alguém tem família? A família é uma propriedade? A família é uma instituição. Esse nome se dá a uma instituição que acolhe as almas que Deus criou e determinou por lei que estas almas experienciassem na vida física com o objetivo de evoluir, de crescer, de aprender sobre as leis deste Pai Criador, para que, de posse do conhecimento dessas leis e da disposição de vivê-las, nós pudéssemos construir o nosso progresso, a nossa evolução. Mas Deus entendeu que o espírito precisaria passar por estas experiências em um mundo físico, em uma condição social, em uma condição de relacionar com outros espíritos. Daí o Espiritismo nos dizer que Deus nos criou na simplicidade, no desconhecimento, no ignorar das suas leis. Quando nós aqui chegamos pela vez primeira, nós ignorávamos muito das leis de Deus na racionalidade, mas no instinto nós já conhecíamos muito. O espírito foi criado simples e ignorante, mas não era um papel em branco, sem nada. Deus não tirou do nada e criou o espírito. Como é que a doutrina espírita nos ensina? A gente veio de onde? Do mineral, do vegetal, do animal, e aquela essência, aquele princípio inteligente que caminhou até ali, foi a matéria que Deus usou para criar o espírito, pondo-lhe a capacidade de desenvolver a razão. O animal não tem raciocínio para desenvolver a razão. Ele tem um instinto, algumas espécies bastante apurado, né? Guarda o que é para fazer, como é que é para fazer, instintivamente. Quando muito bem adestrado. A criatura humana, não. Aquele princípio foi transformado em um espírito para que este agora iniciasse a sua jornada evolutiva, conhecendo as leis de quem o criou e vivenciando essas leis. Mas para tal, esse espírito precisaria aportar no plano físico. E ele precisaria aportar por uma porta que o desse sustentação de permanecer. Quando nós vemos o reino animal, as crias dos animais, elas são guardadas o tempo necessário até que elas conseguem se guardar por si mesmas. A criatura humana, o Criador entendeu que deveria ser semelhante na proposta, diferente na essência, porque ali agora era um ser, era um espírito, e que ele desenvolveria, mas ele precisava de chegar. Então ele chegou pela forma natural que Deus entendeu. Através de um relacionamento haveria uma concepção de um corpo que aquele espírito utilizaria para a sua caminhada, a sua jornada. Então esta didática divina é que permitiu os espíritos que ele criou a estarem no plano físico.
Vejamos que a história nos dá conta que as primeiras espécies eram muito diferentes de nós. Eram muito rudes. O corpo era muito rude, era próprio para a vida que ele teria que enfrentar. As intempéries, a condição de vida. Só um corpo com aquela qualidade daria condição de passar por aquelas experiências e ir levando adiante a sua caminhada. E isso foi se melhorando à medida de que o intelecto da criatura melhorou, ele foi criando para si condições de progresso, de avanço, de conforto, de melhora. Então isso aí vem, e isso é família, porque o Espírito não chegou sozinho. Ele chegou de um relacionamento que o gerou e este instintivamente no início sabia da responsabilidade de dar conta daquele espírito que estava, não tinha consciência que era um espírito, mas sabia que era um filhote, que era algo seu, que veio de você. E isso ainda é o que nos move nas famílias atuais. E quando a gente vai analisar família no conceito espírita, a gente recorre às obras. E a gente vê que as obras trazem, tanto as da codificação quanto as subsidiárias de boa fonte espiritual, elas trazem para nós mostrando que a família existe problema, existe dificuldade, existe quase que um relacionamento atritoso, difícil, em circunstância de quê? Por que existe isso entre nós, nas famílias? Se somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e tem uma dificuldade às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão, dentro desta realidade, a doutrina espírita apresenta-nos as obras, e quando a gente lê o título da obra, a gente vê que realmente na família tem alguma coisa que precisa ser ajustada, algumas arestas que precisam ser podadas, algumas barreiras que precisam ser quebradas, uma aproximação que precisa ser construída. Nós trouxemos aqui 3 obras, as quais a gente passou o olho, deu uma estudada, né, para a gente criar um argumento para falar desta proposta. Uma foi Psicografia de Raul Teixeira pelo Espírito Camilo. Quando a gente lê o título da obra, Desafios da Vida Familiar. Então aqui nós vamos aprender como conviver com os desafios da vida familiar. Mas tem desafios? A família é tão harmônica? A família é tão bonita? A família é uma instituição tão nobre? Quais seriam esses desafios? E quais as causas destes desafios? A gente vai ver isso. Vamos passar para de cá e deixar essa daqui para depois. A daqui é um pouco mais grave. Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. SOS Família. Socorro, família. Será que alguém na família carece de socorro? A família está precisando de socorro? Quem socorrerá a família, uma outra família? Porque não tem ninguém que não seja de uma família. O Espírito, ele é de uma família. O mentor, ele é de uma família. O Espírito Camilo, que ditou essa obra, ele é de uma família. Assim como Joana de Ângeles. E temos esta outra obra, muito semelhante ao título dessa aqui, para a gente não esquecer, Desafio da Vida Familiar. Um desafio chamado família. Então a gente vê que a ocupação dos espíritos, não diríamos preocupação, porque eles não preocupam. Preocupar é antes de achar a solução, entrar em desespero. Então eles ocupam com esta realidade, com esta necessidade, porque sabe da necessidade do ajuste. Porque ajustar a família é ajustar os membros desta família. E só através deste relacionamento restrito de um grupo familiar é que nós vamos aprendendo a convivência em uma sociedade mais ampla. Mas por que Deus quis que assim o fosse?
Porque dando esta condição de chegada do espírito ao contexto material, ele chega de um relacionamento, de uma alma com outra, de um corpo com outro, de um pai com uma mãe. Nasce um filho. O primeiro sentimento que vem é de posse. É o meu filho, é o nosso filho, quando o casal tem harmonia. Se não fica o pai é meu, a mãe é meu, mas é o nosso filho. Então isso, Deus sensibiliza o espírito do pai, o espírito da mãe, porque deles vieram um espírito, sem que nós consciência tivéssemos desse processo. Que consciência nós tínhamos alguns séculos atrás, de que esse processo era evidente. E veja a grandeza do Criador, porque ele precisava criar os espíritos para que a vida existisse, mas ele queria que os espíritos por si soubessem conduzir-se na vida, que nós tivéssemos esta capacidade. Então aí o pensamento religioso começou a aportar no contexto do plano físico e dando direcionamento. Assim que as criaturas começaram a tomar consciência de si, Deus enviava aqueles que viria com a proposta, com a missão de encaminhar os que ele estava trazendo para o mundo físico, para iniciarem a sua jornada de progresso, de avanço, de conquista, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento do Criador. Então, para que a criatura soubessem a sua origem, quem é, de onde ela veio, foi necessário um caminhar muito longo para que nós chegássemos aos dias de hoje. E aqui estamos nós, nas nossas famílias, na nossa vivência, na nossa sociedade, com a consciência que a doutrina espírita nos permite conhecer, nos permite adquirir. Então, baseado nos princípios da doutrina espírita, qual a segurança que nós temos para nos conduzir no contexto família, de acordo com as leis de Deus? Então aí a gente chega no ponto que é a família na visão espírita. Quando nós buscamos as obras da doutrina espírita, que tratam da questão da família, várias são elas. Na codificação, a gente encontra mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns capítulos, e no Livro dos Espíritos, lá quando trata da lei de sociedade, ou em outras áreas, a pergunta às vezes é pertinente à questão da família, a resposta muito elucidativa. Mas, olhando no livro O Consolador, de Emmanuel, na questão 110, foi feita uma pergunta a Emmanuel. E nós vamos voltar nessa pergunta, porque depois nós vamos pegar uma pergunta do Livro dos Espíritos para a gente fazer um paralelo entre o que Emmanuel disse e entre o que está no Livro dos Espíritos e entre o que Jesus disse à sua época, para a gente ver como que a família, ela acompanha a criatura humana, esse conceito de família, essa instituição, essa organização que prima pelos seus elementos para que eles tenham condição de desenvolverem dentro deste núcleo que nós chamamos de família. Na questão 110 do livro O Consolador, foi perguntado a Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A resposta de Emmanuel não é muito grande, mas é profunda. E eu vou chamar a atenção por uma palavra, eu até a grifei aqui. Ele responde assim: a melhor escola ainda é o lar, vírgula. Vamos prestar atenção nesse ainda.
a melhor escola ainda é o lar. Aí ele diz por quê? Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo, as escolas formais, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, conhecedores das leis, da ética, dos seus deveres civis, de como se comportar em sociedade, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico. Repetindo, é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. O lar é o ambiente familiar. O lar não é a casa, a estrutura física. O lar é o que se vive dentro da família. Nós podemos dizer que a família é o lar ou que o lar é a família, sem nenhum problema, sem nenhum demérito para um ou para o outro. Porque o lar não é a casa, o lar é a família. E a família, nesta concepção, é o relacionamento. Não é a individualidade dos membros. Pela legislação, a família é o pai, a mãe, o avô, a avó, o irmão, a irmã, a prima, o primo. Pela legislação humana. Pela visão cristã, conforme respondeu Emmanuel, a família é o algo que se vive entre aqueles elementos que constituem aquela prole, que descendem daquele mesmo tronco, que são filhos deste casal, que são netos deste casal, que são irmãos entre si, que são primos. Então, estes do núcleo consanguíneo mais próximos constituem a família. Mas qual família? A família consanguínea ou a família espiritual? Aí é que entra a diferença da visão de família no conceito espírita ou no conceito social, no conceito de outras religiões, porque aí entra a questão, é a família consanguínea ou é a família espiritual? O espiritismo tem a resposta para esta questão. Ali estão as duas famílias. No nosso bojo familiar estão as duas famílias. Há elementos que são tão somente da família consanguínea, como há elementos que são da família espiritual. O propósito é para que nós, os elementos da família consanguínea, que temos as nossas dificuldades, os nossos atritos, nossos tropeços ali no relacionamento, vamos ter a oportunidade de construir naquele núcleo de família consanguínea os vínculos para transformarmos aquela família em família espiritual. Porque a partir do momento que nós criamos uma identidade de hábito, de costume, no bem, somos família espiritual. O que é família? Um conceito básico. É aquilo que se assemelha entre si. Nós temos famílias no mundo vegetal. Essa planta é da família tal. Por quê? Ela tem uma característica semelhante. Você planta, ela sobe. Você planta, ela raleia. Você planta... Então, vários elementos que se identificam em algum caractere, eles são de uma mesma família. Na química, nós temos os elementos da mesma família. Na sociedade como um todo, estamos aqui juntos em família. Porque nós temos algo em comum, nós somos espíritas. Então, é a família do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Mas o do Dias da Cruz é da família espírita de Caratinga. Mas e o de Ipatinga? É da família espírita de Minas Gerais. Eu ia falar do Vale do Aço, mas aqui é Vale do Rio Doce, né? Aqui é a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce?
Vale do Rio, hein? Vale do Rio Doce, sim. Valadares, Vale do Rio Doce. Mas se é de Valadares, então é a família espírita, porque nós temos algo em comum. Então o caráter de família é essa identidade em algum caractere, em alguma situação a gente se identifica. Por isso esse conceito de família. Mas na visão de Jesus, na visão espírita, a família consanguínea são os descendentes da árvore genealógica. Aqueles que descendem da mesma origem consanguínea. E os da família espiritual são o que têm algo em comum. Por incrível que pareça, 3, 4, 5, 10 elementos que não se conhecem, mas que são bandidos, que são traficantes, que são de uma família. Lamentavelmente, o termo é emprestado a eles, porque eles se identificam entre si, eles têm algo em comum, isso é família. Quando nós trazemos para a nossa análise, sob a visão espírita, nós vamos dar à instituição família as identidades no bem. Quando nós nos identificamos em caractere do bem, então nós trazemos para a família. Quando a gente identifica pela consanguinidade, família consanguínea. Quando a gente identifica pelos valores éticos, morais, espirituais, conhecemos, nos esforçamos, empenhamos para nos transformar em criaturas melhores, esse grupo é de uma família espiritual. Então, quando nós estamos analisando a resposta de Emmanuel, é por essa razão que a universidade poderá formar o cidadão, porque os universitários, eles são uma família, a família universitária. E lá dentro tem várias famílias, tem a família do primeiro ano, do segundo ano, tem a família da disciplina tal, da disciplina qual. Eles se identificam entre si porque tem algo em comum, mas se identifica com outro em outra circunstância, também é família. Então essa identidade vai estabelecendo esse laço de família. Mas a família consanguínea tem por propósito unir as almas que têm algo entre si. E quando que ela começou? Aí quando a gente lê esse livro do Joamar Z. Nazareth, um desafio chamado Família, ele tem uma página que ele dedica a explicar, como tantas obras também falam, e foi falado isso aqui. A nossa família começa quando nós nascemos, quando nós casamos, ela começa quando nós desencarnamos. Estranho isso, não é? Pela visão que a gente pode compreender, quando nós desencarnamos, nós voltamos à pátria espiritual, com aquilo que nós nos tornamos na última encarnação. Porque a gente chega aqui com um conceito de vida, com um nível de conhecimento, com um nível de conduta, com a prática daquilo que a gente sabe, com as dificuldades próprias, com aquilo que a gente veio realizar. Nós viemos de um planejamento reencarnatório e entramos num laboratório para botar em prática, dentro de uma família. E essa família se estende às várias outras que nós nos referimos. Então, este espírito, ele viveu a sua experiência nesta existência. E essa experiência interliga com as outras. Aqui ele veio para realizar algo que não ficou bem 2, 3 reencarnações atrás, ou na última. De acordo com a sua evolução no momento do planejamento reencarnatório, os espíritos que o assistem entendem que será melhor que ele volte neste contexto, com essas características, com essas possibilidades, dentro desse grupo de família, com esses elementos que lhe darão suporte, ou que não lhe darão suporte, porque também pode ser uma necessidade do espírito. Voltar em uma família e ser abandonado. Não que ele venha para ser, mas por negligência de quem assumiu conduzi-lo, ele pode ser. E o planejamento reencarnatório, a espiritualidade vai trabalhando uma forma de ele encontrar recurso, amparo, para dar sequência à sua missão. Então a gente chega com esse trabalho elaborado, esse planejamento, e executa, conforme o nosso livre-arbítrio nos permite executar. Aí a gente sai e volta.
Aí terá outro planejamento reencarnatório. No planejamento anterior, decidiu-se como seria a nossa encarnação. Em que família, em que pai, em que mãe, que irmãos. Isso ficou previamente determinado, mas ficou sob a responsabilidade dos envolvidos no livre-arbítrio de executar ou não. Voltar a gente volta. Agora, daí para frente, tem aqueles pontos delineados, mas eles são flexíveis, porque a espiritualidade acompanha, dá toda a assessoria para que se realize aquilo que se programou no planejamento reencarnatório. Mas deixa que nós possamos dar a palavra final. Então a gente vem e executa. Quando a gente encerra a nossa experiência aqui, seja em que tempo for, na juventude, na meia-idade, na velhice, ou bem ansioso, a gente retorna. Aí é uma aferição de valores. Nós retornamos para casa, onde nós moramos, onde nós somos. A gente estava numa jornada, a gente estava numa missão, a gente estava executando algo para o nosso benefício. A dádiva divina nos concebeu aquele momento para virmos botar em prática aquilo que a gente consensou no planejamento reencarnatório. Então a gente volta a uma aferição de valores. Nós vimos aqui de manhã que o espírito não retrograda, ele não diminui, ele não volta para trás. Por que ele não retrograda? Porque ele não esquece o que ele sabe. O que ele já adquiriu de bem e de mal é dele. À medida que ele vai abrindo mão das coisas negativas e adquirindo as coisas positivas, ele vai se construindo no caminho da sua evolução. Ele pode recuar? Não, porque ele não pode perder os valores que ele já conquistou. Ele pode se endividar. E a gente tem que ter isso bem claro na cabeça. Porque senão a gente pensa assim, do jeito que eu estou, está tão bom, as próximas reencarnações eu vou tirar de letra. Elas não podem ser, nós estamos falando do ponto de vista material. Tá bem, tá tranquilo, eu tenho família, eu casei, eu comprei casa, eu comprei carro, eu estou bem. Se a gente não volta para trás, meu filho, daqui para frente, tudo que vier é bênção. Não é bem assim. Nós estamos falando de coisas materiais e coisas espirituais. Nós podemos ter uma nova experiência, por termos endividado nesta experiência atual, a gente adquiriu mais débito. Eu volto ao plano espiritual de onde eu saí devendo 100, devendo 150. Eu não retrogradei, em absoluto. Os mesmos conhecimentos que eu tinha, eu os tenho. E às vezes até adquiri outros. Mas não vivenciei, não cumpri. Não botei em prática aquilo que eu deveria ter colocado em prática. E pelo contrário, aqui eu me iludi com as coisas que me foram oferecidas e desvirtuei do caminho. E fui gerando mais débito. Eu que devia 100, volto devendo 150. Lá também tem como pagar. Lá também tem trabalho, tem estudo, tem aprendizado, tem preparação, mas tem que voltar para botar em prática. Lá a gente faz o cursinho preparatório, o vestibular é aqui. Aí a gente tem que vir aqui, fazer o vestibular. E o vestibular é que define essa prova, estou chamando de vestibular para ilustrar. Essa prova que a gente vem viver aqui, as experiências, é que definem como é que nós ficamos perante a última experiência. Se eu sair lá com um débito de 100 e agora eu angariei 50, opa, só devo 50. Então já melhorou. E isso acontece dentro de um núcleo familiar. Porque não tem como viver sem estar ligado a um núcleo familiar. Mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu sou sozinho no mundo. Primeiro que não existe ninguém sozinho. Senão Jesus não teria dito, onde houver um ou mais reunido em meu nome, aí eu estarei. Quer dizer, se eu estou sozinho, Jesus não vai estar comigo. Mas e ele? E o meu mentor? Às vezes a gente acha que Jesus se referiu para a gente juntar 2, 3, gente, vem cá mais um, porque aí Jesus vai estar. Porque ele falou que era um ou mais. 2 ou mais, desculpa, né? Desculpa, vou corrigir. 2 ou mais. Mentor encarnado é para essas coisas. 2 ou mais reunidos em meu nome. Então, se eu estou aqui, estamos 2. Estou eu e o meu mentor.
Eu posso evocar a presença de Jesus para me auxiliar. Senão uma pessoa sozinha não adiantava orar. Porque não tem dois? Tem dois, tem eu e o meu mentor. E outros mais. Não se refere Jesus tão somente aos encarnados. Onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. O que é uma família? Ainda que eu seja o único, mas eu tenho o meu mentor. E ninguém vive isolado na sociedade atual, porque não tem como nós nos provermos de tudo que nós necessitamos. Quem é que se prove de tudo que necessita? Do que come, do que veste, do que calça, do que toma remédio, do que para onde vai? Não existe. Ah, eu vou lá para o matão lá, mas não adianta, você precisa de alguma coisa lá. Então, é assim que define-se a instituição família. É esse núcleo que acolhe este espírito para que neste relacionamento com os outros ele vai se ajustando. Porque as nossas experiências, elas têm pontos positivos, mas também têm pontos negativos, né? A gente está dizendo aí, a altos brados e com justiça, que nós estamos terminando um período de prova e expiação e já vislumbrando a regeneração, e a gente fica assim querendo um tempo, né? Um tempo cronológico, porque isso vai se dar quando? 2000 e quando? 2050, 2100, né? O tempo é aquele que está lá no último capítulo da Gênese. Os tempos são chegados, os novos tempos. É o tempo moral. É o tempo de transformação moral da criatura humana. Não tem nada a ver com o tempo cronológico. Absolutamente. Não é 2000, não é 1000, não é 500, não. É o tempo moral de cada criatura. E a regeneração está se processando nos nossos núcleos de família, à medida que nós vamos compreendendo os deveres que competem a cada um de nós e os colocando em prática, vivendo esses deveres. Então é a família que Deus escolheu para a experiência do Espírito. Então não adianta a gente falar assim, mas a minha família, nossa senhora, famíliazinha, queria ter nascido em outra. Não é a família, o problema é meu. Onde eu estiver, eu estarei com ele. Eu tenho conflito no relacionamento porque eu já fiz coisas que lesaram outros espíritos. Se não for aquele, tem uma lista. Se a gente reclamar do pai, da mãe, do irmão, eles pegam uma lista aqui e falam assim, meu filho, nós estamos aqui, ó, só nessa região sua, em uns 1.500 que você prejudicou, qual deles você quer voltar? Nós entendemos que com esses aí seria mais fácil. Esses teriam muito mais capacidade de te amar do que os outros. Para os outros você tem que melhorar, você tem que evoluir, você tem que aprender a ser mais humilde, você tem que aprender a ser mais humano, ser mais calmo, mais tolerante. Aí tem uns outros ainda que você vai voltar para se ajustar com eles. Às vezes, se nós nos ajustamos da forma que deveríamos, as próximas ficam mais suaves. Às vezes a dívida é até maior. Eu volto para conviver em uma situação, trazer para a minha vivência do presente, uma situação que foi mais grave do que a que eu vivo hoje. Mas se eu aproveitei bem a de hoje, eu me fortaleço e Deus deixa. Agora pode voltar aquele rapazinho que viveu com ele lá, que eles fizeram aquela quadrilha, que eles fizeram isso, que eles fizeram aquilo. Agora ele tem bagagem. Como é que Jesus disse? Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. Mas quando o ombro fica forte, ele põe, porque o fardo é meu. É minha responsabilidade, não é culpa. É minha responsabilidade. Eu preciso me ajeitar com estas almas. E nós temos, a princípio, 2 caminhos para realizarmos este ajuste. Se nós nos embrutecermos no egoísmo, no orgulho, nós vamos passando pelas pancadas, as quedas, até despertar. Aí eu desperto, aí Jesus falou, você despertou, que o sofrimento está muito, você quer melhorar? Quero. Então agora você vai lá dar conta do seu recado. Ou se nós nos dispusermos a servir, a trabalhar no bem, a amar, a compreender, a perdoar. Isto que está em carência abundante nas famílias,
Em algumas, é claro, aqui em Caratinga eu sei que isso não falta, né? Aqui é muito amor, mas existem algumas famílias que têm carência nessa vivência. Então a gente precisa, dentro deste núcleo, desenvolver essas habilidades. E nós as temos, nós não vimos aqui a parábola do semeador? Nós temos em nós estas habilidades. Precisamos quebrar um pouco esse orgulho, esse egoísmo. E isso se quebra dentro das famílias. Quem é que disse isso? Que a família quebra o orgulho, o egoísmo? Vamos achar aqui? Mas tem uma outra questão que nós precisamos de ver. Na questão 775, Kardec teve a ocasião de perguntar aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta é curtinha: a recrudescência do egoísmo, a recrudescência, o aumento, o endurecimento, a exacerbação. O egoísmo ia campear de braços largos se relaxasse os laços da família. Mas o que tem a ver família com o egoísmo? Relaxar os laços, afrouxar os laços, dá uma impressão que é uma coisa boa, né? Uma coisa que está me apertando, afrouxa um pouco. Mas é o laço da família, é afrouxar a união, é afrouxar o respeito, a consideração, a compreensão, a vivência, o sentimento de fraternidade um pelo outro, aquela vontade de superar junto as dificuldades, a responsabilidade nossa para com todos. Se relaxa isso, não existe mais o caráter família. Aí o egoísmo toma conta. Mas por que a família quebra o egoísmo? Desde a sua concepção, tomando por base a união de duas pessoas para formar uma família, quando os cônjuges ali se ligam, então o que era de um, agora passa a ser do outro. O que era do outro, passa a ser de um. Não estamos falando de bens materiais. Nós estamos falando de responsabilidade, de espaço, de dever. Então a gente está falando, enquanto a pessoa é sozinha, ela tem uma forma de conceber a vida para aquilo que lhe diz respeito. Eu preciso trabalhar porque eu preciso prover as minhas necessidades. Quando nós nos unimos a alguém, e isso acontece porque nós trazemos em nós esse senso de sociedade. Isso é Deus que coloca na criatura. Por isso a pessoa pensa, eu não caso nunca. E tem uns que não casam, optam por não casar. E é um respeito. Se era necessário que ele constituísse uma família, veja que ele vai voltar e falar, agora você já perdeu mais uma chance. Agora você tem que... vão replanejar aquilo. Mas a pessoa, quando decide, vamos constituir uma família, vamos. Então há uma quebra do egoísmo. O que eu fazia só para mim, agora nós fazemos para os dois. Aí vem os filhos. O casal tinha a hora, tudo para fazer isso, para dormir, para ver televisão, para ir no cinema, para ir não sei onde e tal. Aí chega o filho. Aquilo era uma hora dele, agora não tem aquela hora dele mais, porque agora os dois precisam dedicar atenção àquele outro. Então veja que aquela coisa que era só minha, depois passou a ser só nossa, agora já é um nosso mais amplo, porque tem um terceiro. Aí vem um segundo filho, tem um quarto elemento. Aí aquele quarto que era só daquele filho, agora já é de dois. Porque no início às vezes divide, quando a condição permite, bota um quartinho lá, um quartinho cá. Mas a casa que era de dois, agora é de 3, de 4, de 5. Não é um quebrar de egoísmo, você está proibido de ser egoísta. Não, é natural. As leis divinas são naturais. Elas acontecem, elas fluem em nós, conhecendo-as ou não. Quando nós as conhecemos, nós promovemos a fluidez dessas leis. Nós as fazemos fluir em nós. Então somos nós o autor daquilo que está acontecendo para o nosso próprio bem. Mas quantas pessoas não têm consciência nenhuma de família, que família é essa responsabilidade? Nada, ele quer casar, ter uma casa, ter... É até uma brincadeira, mas eu tenho um amigo que brinca isso, você casa, você tem uma empregada de confiança, pelo menos você pode ficar ali com ela em casa que não tem problema. Mas
há, infelizmente, ainda essas concepções. Quando a gente vai despertando para esse compromisso, nós vamos percebendo a importância desta instituição na nossa vida. Porque não tem como viver sem família. Não existe esta possibilidade. Mas nós lemos aqui e chamamos a atenção para a palavra família, ainda, né? Quando nós lemos a pergunta 110 de O Consolador. Quando foi perguntado a Emmanuel, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele respondeu, a melhor escola ainda é o lar. E a resposta é grande, né? Nós lemos o restante, né? Na sua grandiosa tarefa de cristianização, é esta a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Esta é a resposta toda. Mas por que será que Emmanuel disse que a melhor escola ainda é o lar? Alguém já houvera dito isso antes? Porque se eu falo assim, esse microfone ainda é o melhor, é porque não fizeram o outro melhor ainda. Se a escola ainda é o lar, ainda, então ela desde sempre ela é o lar. Alguém afirmou isso antes? Aí nós viramos a folha e vamos pegar o livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, espírito, Chico Xavier, médium, saudoso e velho Chico. Ele, no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, ele dá uma lição, mas uma lição fantástica. Esse livro, quem conhece sabe, quem não conhece deveria conhecê-lo. Nesse livro, Neio Lúcio narra as experiências de Jesus quando esteve conosco. As experiências dele, as tardes que se reuniam na casa de Pedro, na beira do lago, em tal lugar. Eles se reuniam todos depois de uma jornada de trabalho e iam conversar sobre as experiências do dia. E era naquele bate-papo informal que Jesus os advertia e dava os exemplos. Viu aquilo que aconteceu com aquela senhora? Foi por isso, por isso e por isso. Lembra daquela pessoa? E aí eles tinham uma oportunidade de indagar, todos que estavam presentes. Mas Senhor, como é que pode ser isso? O Senhor manda perdoar, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Aí Jesus falava com aquela bondade, pois é, minha filha, sabe essa situação? Então faça isso. Você não vê na natureza acontece assim? Nós precisamos de nos esforçar para viver essa experiência, aprender o perdão. Então nesta primeira lição, que Neio Lúcio intitulou O Culto Cristão no Lar, é o título da lição. Nela, conta Neio Lúcio que eles haviam terminado os trabalhos daquele dia e se reuniram na casa de Pedro, um grupo razoável de pessoas mais íntimas, mais próximas ali dos apóstolos, e eles estavam conversando. E uma certa hora, a conversa ganhou um tom assim mais que de brincadeira, sem muita importância, né? Um falava, outro ria, outro perguntava, e já não era mais o assunto do que haviam vivido naquele dia. Então Jesus tomou a palavra e perguntou a Pedro assim, Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com o fruto do trabalho do dia, com os peixes que ele havia pescado? Aí Simão falou assim, mas de onde que esse homem tirou essa pergunta? O assunto é outro. Ele só não estava falando de futebol porque não tinha, nem novela, mas o assunto era outro. Deve estar falando de cabra, de outras coisas. Então, aí o apóstolo pensou algum momento e respondeu hesitante, mestre, naturalmente escolhemos melhores peixes. Ninguém compra o resíduo da pesca. Aí Jesus sorriu, tomou atenção para ele, todo mundo ficou calado, iniciou o diálogo com Pedro, né? Aí ele falou assim, e o oleiro? O oleiro, quem mexe com a argila, com o barro, né? Faz as peças de barro. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Aí Pedro falou assim, certamente, Senhor, modela o barro imprimindo-lhe a forma que deseja. Com todo cuidado ele faz ali a forma da peça que ele quer trabalhar.
Jesus, com um olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E isso aí Pedro tremeu nas bases, porque Jesus era filho de carpinteiro e carpinteiro foi até os 30 anos. Então ele entendia bem. Pedro falou: tem que dar uma resposta correta. Então, Pedro disse assim: lavrará a madeira, usará enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Então Pedro respondeu muito bem. O que o carpinteiro faz? Ele tem as ferramentas próprias, ele as utiliza na madeira bruta para fazer a peça que ele pretende. Pedro respondeu bem. Aí Jesus calou por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Eu vou continuar. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Eu vou parar por aqui, a resposta é um pouco mais longa, mas aqui nos basta. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Por que é que Emmanuel respondeu? O lar ainda é a melhor escola. Porque Jesus houvera dito, há quase 2000 anos, que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. E lá ele, por Jesus era o primeiro. Emmanuel disse, ainda é o melhor. Será que o nosso lar tem importância? Será que a nossa família é importante para nós? Quem as qualificou como a melhor escola, o melhor templo para a alma reencarnada na Terra? Foi Jesus há 2000 anos e Emmanuel à época de Chico, 1940 e alguma coisa. Essas duas almas que brilham no histórico da humanidade, pelo bem que fazem, pelo bem que produzem. Cristo, o celeste amigo. Aquele que enalteceu a família ao ponto de, quando estava em uma casa, cercada por uma grande multidão de pessoas, e diziam que ele estava até aquela hora sem se alimentar, o que preocupou sua mãe e seus irmãos. E eles o buscaram. E quando chegaram na casa não puderam entrar, mandaram um recado: vá lá e diga a Jesus que venha. Então, o portador do recado disse: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Ele olhou o portador, olhou a multidão, trabalho ainda a fazer, e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mas ele não parou nesta indagação, ele avivou o sentido daqueles que o ouviam para o que ele diria a seguida. E ele estendeu os braços e disse: eis aqui minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é, portanto, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então Jesus estabeleceu um laço de família pela identidade no bem. Ele não desprezou a família consanguínea em absoluto. Era o amor encarnado. Jamais faria isso. Ele elevou a família espiritual ao nível da família consanguínea, dando a essa maior importância, no sentido de que é muito mais necessário a obediência em atos ao Pai que está no céu, às suas leis, do que a obediência à família consanguínea no sentido de agradar ao pai e à mãe para merecer a credibilidade, para ter o retorno daquilo que se deseja. Muitas vezes, para agradar os pais ou as mães, que às vezes estão colocando coisas que não deveriam aos filhos, os filhos não conhecendo as leis divinas, porque não lhes foram ensinadas pelos pais, eles deixam de obedecer ao Pai eterno para ficar com a colocação dos pais terrenos.
Daí Jesus ter dito noutra feita: aquele que não abandonar o pai e a mãe não é digno de mim. Será que ele estava mandando o filho abandonar? Óbvio que não. Jesus estava dizendo que você segue o seu pai, segue a sua mãe, no que tange as leis divinas que eu estou ensinando. Se eles preterirem a lei divina e optarem pela lei do mundo, fique com a lei divina. Aquele que não amar menos ao seu pai e à sua mãe. Em uma tradução, às vezes, vem uma palavra pesada, que é odiar, né? Aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Não necessariamente, jamais Jesus diria isso. Ele disse a palavra, que traduzindo o sentido original era amar menos. Mas nas traduções que se fizeram, chegaram ao ódio, para facilitar a compreensão. Mas ele jamais disse para ninguém odiar o pai nem a mãe. Ele disse que a nossa obediência primeira é a Deus. Conforme ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a si mesmo. O próximo são todos, o pai, a mãe, o irmão, a avó, a tia, a sogra, todo mundo. O próximo é com quem eu convivo. E eu devo a ele um sentimento que eu devo a mim. Amando o pai em primeira instância, eu me reconheço como filho, como criatura, mas reconheço o outro também como filho. Porque se eu reconheço a Deus, que não é uma paternidade sanguínea, é uma paternidade espiritual, ele não pode ser pai somente meu. Como é que Jesus ensinou na oração? Pai nosso. Então, se eu tenho esse reconhecimento, ele é pai do outro. Por que eu sou inimigo do outro e prejudico o outro? Então Deus fala assim: mas rapaz, você está fazendo isso com o meu filho? Ah, mas eu também sou. Pô, então, mais um motivo para você não fazer. Se você é meu filho, guarde o meu legado. Atenda as minhas leis, obedeça aos meus desígnios. Então a gente vê que a família é isso. A família é essa importância. A família é tudo. Não existe vida sem família. Eu posso gostar ou não gostar da minha família consanguínea, mas eu não saio da vida. Ainda que eu não esteja encarnado, eu estou na vida. E estando na vida, eu estou ligado a uma família, a uma instituição, a um relacionamento social com aqueles com os quais eu me identifico. Porque é que nós não lutemos o quanto possível para adquirirmos as virtudes que nos farão identificar com bons espíritos? Tem coisa mais chique de que pertencer à família dos bons espíritos? E é fácil. É só fazer o que agrada aos bons espíritos e não fazer o que desagrada. Acabou o tempo aí? Então é esta a nossa missão. Enquanto família, ter essa compreensão. O que é esse núcleo? É esse conjuntinho de almas que se unem com um propósito nobre de se relacionar, se compreender, se perdoar, se amar, para expandir para uma sociedade mais ampla os valores que nós adquirimos aqui. Por que é a melhor escola? Porque aqui é que se aprende. Aprende o que na escola, meus queridos estudantes? O que vocês vão viver lá fora. Quem for médico vai ser médico, quem for dentista vai ser dentista, quem for engenheiro vai ser engenheiro, a não ser que mude. No trajeto nós temos esta opção. Às vezes é um excelente médico e depois vira um empresário, compra uma empresa, faz isso. Mas a gente aprende na escola os valores, os princípios de conviver em sociedade e aprende aquilo que nós vamos ter que botar em prática lá. Então, por que o lar é a melhor escola? Porque o lar ensina os valores do coração, os valores da alma. A mãe se doa, a mãe se entrega, o pai luta ao limite das suas forças para a felicidade dos filhos. Se nós perguntarmos aqui a todos os pais, qual o seu sonho de realização na família? A resposta, se não for a mesma, é muito próxima. A felicidade dos meus filhos. Qual o seu sonho para a sua família? A felicidade dos meus filhos. Mas se nos fosse perguntado isso quando estávamos na adolescência, certamente nós diríamos um iPhone 16, 17,
18, o que talvez os nossos jovens digam hoje. Dificilmente eles dirão assim, a felicidade dos meus pais. Mas o tempo de maturidade chegará sobre nós na convivência familiar. Nós aprenderemos esses valores vendo os nossos pais. Olha, a responsabilidade de nós transmitir aos nossos filhos tudo isso que nós gostaríamos que eles tivessem para serem felizes, através do nosso exemplo. Então, que o nosso lar seja a verdadeira escola, o verdadeiro templo, onde nós nos elegemos os mestres, os professores, com os filhos, aprendendo com eles e ensinando a eles, nessa vivência, nessa troca de experiência, nesse relacionamento fraterno, nós estamos cristalizando os verdadeiros valores da família. Essa é a família na visão espírita. Que Jesus nos abençoe. Os espíritos falaram que botou remédio aqui. Walter, me desculpe, não quis te apressar não, viu? Não, é porque só eu me sei coloquei como é que é a ali transmissão de vocês. Não, até meia-noite a gente está tranquilo. Porque lá, às vezes, quer voltar? tá Pode falar mais aqui, não tem problema. Que eu volto, não existe, não. Bom, aproveitando... Não, aqui está todo mundo de boa. Aproveitando até para perguntar, Walter, nós tivemos algum contato prévio além de hoje? Conversamos? Hoje a gente teve tempo para conversar alguma coisa sobre a sua palestra? Não. Estou perguntando isso para ele só para enfatizar o quanto a espiritualidade trabalha conectada, principalmente em torno de um só tema e um tema tão importante como a família. Nós vemos o Walter citando um trecho do Evangelho que eu citei na minha apresentação da semana passada, que é justamente um trecho que traz um certo desconforto quando Jesus parece estar desprezando a sua família consanguínea. E não é, né, como ele muito bem explicou. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, a Casa de Bezerra de Menezes, a diretoria, por nos conceder essa grata oportunidade, esses momentos tão maravilhosos de ouvir esse casal tão abençoado, que é a Lana, que veio fazer o seminário para nós. Então quem não pôde vir realmente perdeu esse momento. E o Walter, que Jesus os abençoe, os fortaleça, os ampare, para que continuem trazendo o conhecimento, compartilhando daquilo que vocês vêm adquirindo ao longo desta existência e trazendo também para nós de outras. E compartilhando, além do conhecimento, um bem tão precioso que é o tempo. Então, agradecemos pelo seu tempo, pela sua boa vontade. Que Jesus os abençoe. Fechemos nossos olhos, sendo gratos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por esta oportunidade maravilhosa de nos reunirmos nesta noite como família, para escutarmos, para experienciarmos junto a este casal, junto a cada um aqui presente, este tema tão importante. Que tenhamos no nosso coração essa certeza do cuidado de Deus, da espiritualidade para conosco, quando nos concede essa oportunidade de estarmos reunidos, sendo gratos a Deus por mais essa oportunidade na existência física, formando esta família dentro dessa doutrina consoladora e libertadora, que é a doutrina espírita. Como eternos pedintes que somos, pedimos a Deus que continue nos abençoando, sendo com cada família aqui representada, com cada um também que está ausente, que faz parte da nossa família,
pedimos a espiritualidade, a toda a equipe de Bezerra de Menezes, que visite cada lar nessa noite e que leve as bênçãos que nós recebemos para todos os lares, inclusive para aqueles que nos assistem. Que Deus abençoe o nosso final de semana e que tenham todos uma semana abençoada. Que assim seja, graça e paz.